não é a idade, né? É muito mais qual o objetivo de vida que a pessoa tem. E o Basquetito entrou no sentido de nós podermos devolver um pouquinho para a comunidade e para o esporte tudo que ele fez na nossa vida. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha para mais uma entrevista e nos desafiando semanalmente a trazer entrevistados e temas na maior diversidade possível relacionada a esportes. E quando a gente propôs o projeto, falou em região e hoje começa a se concretizar também isso, porque o nosso entrevistado vem de Cruz Alta. Paulo Otero preside a Associação Basquetito, um projeto educacional, social, esportivo, que estaremos abordando a partir de agora. Com formação em educação física, o que naturalmente te aproxima desse assunto inicial, mas pelo que a gente vê, o basquetito, aquele lá da gênese, da origem, foi se transformando em quê? Muito obrigado por ter vindo até aqui, a Casa da Terra Vermelha, vindo a Ijuí, né? Para nós é uma confirmação de que o tempo todo também avança, assim como o basquetito, Paulo. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Ijuí é uma cidade vizinha aqui que está sempre de portas abertas para nos receber, então, da mesma forma, a gente tinha que se colocar à disposição aqui para vir conversar um pouquinho sobre o basquetito. E certamente, os modelos iniciais do basquetito, quando comecei a escrever ele lá, eu e meus amigos, os parceiros, isso em 2014 e 2015, ele tinha um viés essencialmente esportivo e ele foi nos ensinando muita coisa, muito mais do que a gente aprender, do que a gente ensinar, a gente está aprendendo com o projeto e ele vai se remodelando. Hoje ele é um projeto essencialmente educacional, que também transita pelo esporte, por óbvio, pela parte social, mas ele tem uma amplitude muito maior, no objetivo de conseguir alcançar muito mais crianças e que a gente seja efetivo nessa mudança que a gente quer causar neles, né? Certo. Para começo de conversa, então, vamos definir, vamos conceituar o que é o projeto Basquetito. A gente, inclusive, esses dias conversou numa entrevista que a gente teve na CI em Cruz Alta, que a gente está num processo de readequação, né, do nome, da pauta, de todo esse... Porque, efetivamente, o que o Basquetito se propôs a fazer lá no início extrapolou, né? E hoje a gente entende o Basquetito como uma instituição que ela tem o objetivo de salvar vidas preferencialmente através do esporte. Então, o que seria isso, né? A gente se compromete a oportunizar as crianças vinculadas ao projeto que elas possam ter experiências de vida, que elas possam ter experiências de trabalho, de mercado, de convívio social. E aí, claro, permeia por outras situações, porque eventualmente tu vai ter uma criança com uma necessidade física, psicológica, social, de inter-relação, de dificuldades, enfim. E dentro das condições e características do basquetito, quando ele consegue, ou com algum dos nossos parceiros consegue, atuar nessa questão para sanar ou diminuir essa dificuldade, ali estaremos. Certo. O acesso continua sendo a partir do basquete ou tem outras possibilidades? Como se dá essa seleção? Hoje o Basquetito está atuando em Cruz Alta, que é a nossa base inicial, são 17 núcleos, né? Então a gente tem em 10 escolas do município, em 5 escolas do estado, um núcleo no Exército e um núcleo no núcleo central, que a gente chama que é o núcleo no Clube Cruz Altense. Esses núcleos todos, cada um tem suas características, por óbvio, né? Então, o núcleo central ele é aberto para todas as crianças do município, autorizadas pelos pais e que estejam estudando. Isso são duas situações que que são obrigatórias no projeto. Então, estar matriculado na rede de ensino, aí não importa se é a escola do estado, se é do município, se é particular, o Basquetito atende todo mundo da mesma forma, e estar autorizado pelos pais. Tá? Essas duas coisas não são negociáveis. A partir daí, nas escolas que são municipais,
Só as crianças daquela escola particularmente. Mesma coisa acontece no estado. No núcleo do Profesp, ele é um núcleo que é um programa Forças no Esporte. Então ele seleciona alguns alunos dos CRAS, alguns com maior vulnerabilidade social, enfim, nessas métricas, e aí coloca lá à disposição. É um projeto que a gente é parceiro, na verdade, e o Basquetito entra com as aulas de basquete e também com essas ferramentas de captação de alunos, de introdução de algumas outras diretrizes, enfim. No núcleo central, que é o núcleo que é aberto a todos, esse é a criança que tem ali de 6 anos até 18 anos, vai lá para participar, e a crianças e adolescentes, não precisa ter aptidão física, não precisa ter nenhum tipo de habilidade, então o baixinho, o gordinho, o altinho, o magrinho, na verdade porque a comunidade, a sociedade, ela é assim, ela é para todos, então a gente não segmenta dentro do Basquetito, nem aquele que tem mais condição, aquele que não tem condição, e eu estou falando da condição financeira também, né? É independente, porque o viés que a gente tem lá é educacional. E a educação é ela que vai transformar o mundo, então se nós formos limitar as crianças, a gente está só se prejudicando, né? Sociedade é para todos no Basquetito, né? Não é bem assim. Paulo, por que o basquete? O basquete foi o esporte que, dos 4 gestores atuais, claro que o Basquetito tem todo o seu conselho deliberativo, conselho fiscal, todo aquele processo, mas a gente tem 4 pessoas hoje que trabalham à frente do Basquetito de forma não remunerada e que são as mais ativas. Destas, 3 são do modelo do basquete, vieram através do basquete. O professor Fernando Trentini, que é mestre, ele foi meu técnico lá quando eu tinha meus 13, 14 anos. O João Pedro Brito, que é contador por profissão, trabalha nessa parte financeira administrativa do projeto. Também lá, eu diria que em 2005, 6, 7, por ali a gente começou a jogar basquete junto. E essa modalidade, então, ela faz parte da vida de todos nós. E o Basquetito entrou no sentido de nós podermos devolver um pouquinho para a comunidade e para o esporte tudo que ele fez na nossa vida. E aí, quando eu digo são na vida profissional, por óbvio, porque essas relações elas nos trazem muitas facilidades, né? A gente diz assim que é muito difícil a gente mentir dentro da quadra. Se tu é mau caráter fora, dentro da quadra, num momento ou outro, de aperto, de dificuldade que tu está perdendo, tu vai mostrar. E esse é um benefício do esporte. Quando tu consegue mostrar teus segredos, a pessoa que realmente tu é. E ali dentro a gente conseguiu então identificar essas pessoas que tinham como modelo de vida ajudar a comunidade, devolver um pouquinho do que o esporte tinha dado. E esse mantra de vida dos 3, especialmente, foi o que fez o Basquetito nos aproximar e nos consolidar como uma associação para fazer o bem para os outros. Eu acho que esse é o modelo que foi o inicial, o pontapé inicial foi mais ou menos a partir daí. Estou pensando nessa agora, que o cara se entrega, enquadra o que ele é fora. Isso, o Fernando Trentini, que é o nosso coordenador pedagógico, ele sempre fala, né, que os maiores amigos dele, as relações pessoais que ele tem, foram construídos dentro de uma quadra. E aí, não é menosprezando nenhuma atividade ou outra, mas normalmente tu não faz amigos numa aula de matemática, nem numa aula de português, porque tu não tem o toque, tu não tem a vinculação, tu não tem esse convívio. E isso acontece dentro da quadra. Então, ainda que a gente acaba criando eventualmente uma desavença ou outra por uma discussão, mas aquele cara que está no outro lado, ele tem o mesmo intuito que tu. Quer ganhar um jogo, quer acertar uma cesta, quer fazer um gol, enfim, no esporte é assim. Mas quando ele tenta alcançar esse objetivo de forma limpa, tu começa a respeitar ele. E quando ele faz esse mesmo objetivo de forma suja, usando de artifícios que não são do jogo, né, tu começa a identificar também nesse uma pessoa que pode fazer isso na vida profana dele, né, na vida do dia a dia. Então, sim, eu considero que o esporte consegue nos dar muito direcionamento de como é que aquela pessoa é na sociedade. E uma amizade pode surgir com o adversário de quadra. Estávamos conversando em off aqui, do Breno Postman, também temos relação, né? Sim. E o Breno, durante talvez boa parte da minha vida desportiva, fomos adversários. E hoje nós somos amigos, e aí as relações, elas começaram numa quadra de basquete, um contra o outro. E hoje é um dos bons amigos que eu tenho aqui em Juí.
Você falou há pouco de 6 a 18. Esse é o recorte do projeto? A partir dos 6 anos, na verdade, o número que a gente usa no Basquetito é 7 anos. Né? A gente tenta pegar ali da primeira série. A gente abriu algumas exceções para 6 anos para aquelas crianças que já têm um pouco de desenvoltura. Que a gente depende também que os pais tenham a liberdade de pegar essa criança e levar no núcleo central. Né? Então a gente consegue atender já dos 6 anos. 18 é porque aí passa a ser adulto. Não é que ele passe para de ser atendido pelo Basquetito. Então aquelas crianças que já têm uma capacidade atlética e física, que conseguem jogar no time adulto do projeto, eles já vão para o time adulto. Aqueles que passaram do adulto já são veteranos, a gente atende também, porque a gente tem um time que inclusive joga Campeonato Brasileiro, foi 4º colocado no último Campeonato Brasileiro que teve veteranos, acima de 40 anos, e vice-campeão estadual o ano passado. Então, não é a idade, né? É muito mais qual o objetivo de vida que a pessoa tem. E se a gente pode, a partir do basquete, que é a nossa ferramenta de captação, auxiliar naquele propósito dele, por que nós iríamos negar essa oportunidade? Porque a nossa vida é feita de relações. Então, se nós pudermos aumentar nosso leque, nós estamos proporcionando isso para mais pessoas. E talvez aquela pessoa que está sendo ajudada hoje, que independente se ela tem 6 anos ou se ela tem 40 anos, talvez seja ela que vai proporcionar que uma outra criança, uma outra pessoa possa ser ajudada ali no futuro. Né? Então, o Basquetito não se limita. A gente atende crianças de 6, 7 até os 18, porque nos nossos projetos incentivados, né, lei federal, estadual, municipal, normalmente eles versam sobre essas categorias, mas o Basquetito como associação, ela não é limitadora nesse sentido. Quantos hoje participam? O Basquetito em Cruz Alta, nos seus 17 núcleos, atende aproximadamente 3.000 crianças. A gente agora, esse ano, sexta-feira agora, dia 12, acabamos completando 30 dias de um núcleo que nós abrimos no Salto do Jacuí. E a gente aí tem conversa com mais uns 4 ou 5 municípios que têm interesse e que a gente vem dialogando com a secretária de Educação, com o prefeito da cidade, enfim, esses dias nós tivemos em Panambi, com o Daniel Rinar também, que é o prefeito ali, fomos muito bem atendidos por ele, pelos secretários, e é um modelo de que a gente possa eventualmente no segundo semestre começar também lá. A gente já teve conversas com o Palmeiras das Missões, enfim, tem algumas outras coisas iniciadas, naquele modelo de que o Basquetito tem como meta poder até 2025 alcançar até 10.000 crianças, e através dessas 10.000 crianças atender 10.000 famílias, porque a gente acredita que através da criança é a principal forma de atingir a família, de mudar o seio familiar. Então a gente já conseguiu, a gente tem experiências nossas ali, de que a partir deles, pais pararam de fumar, conseguiram se regrar para se educar em outras coisas. Inclusive bolsas de estudo nós conseguimos às vezes para os pais e não para os filhos, para que o pai pudesse se reinserir no mercado de trabalho, essas situações assim. Nas quentinhas solidárias, quando a gente comentou em off aqui, né, no período da pandemia, que a gente entregava 450 refeições por sábado. E aí no início a gente pensou, bom, vamos entregar uma quentinha, entregava na escola, né, um prato ali. E aí essa criança chegava em casa e a família não comeu. Então aquilo foi também nos pegando, porque e aí? A gente está dando comida para hoje, mas e amanhã? Então a gente fazia junto uma sacolinha com mantimentos. E aí ele tinha roupa, máscara e mais insumos de comida também, né? Farinha, feijão, arroz, que a gente entregava para a família, para que a família pudesse se alimentar. E essa quentinha era uma quentinha de 1.200 gramas, então é uma quentinha que dava para 3 a 4 pessoas comer. Se tu não vai mexer no seio familiar, tu não adianta ajudar só a criança na ponta aqui, porque ela é fruto daquela realidade que ele vive lá. Então, o Basquetito se mistura, eu, na minha fala, evidencia isso, né? Mas a gente, por exemplo, teve que quebrar alguns paradigmas. Quando a gente ia nos bairros mais carentes e nas vilas, e chegava numa criança lá, e a criança, eu não vou no Basquetito, porque meu pai disse que eu não preciso ir, porque eu tenho que trabalhar. Mas criança tem 10, 12 anos, né? Não, mas ele tem que ajudar, que é pedreiro, auxiliar, servente, né? Na limpeza, catar latinha na rua. E aí nós entendemos que a gente tinha que desconstruir esse pensamento do pai também. Porque o que ele dizia para a criança? Não adianta tu se esforçar, não adianta tu estudar. Tu não vai ter oportunidade. E aí não é demérito a ser pedreiro, a ser nada, mas é assim, as crianças têm que sonhar com mais.
que ele pode alcançar algo maior, né? Se o pai, ou a mãe, ou a família, e aí não é culpa da família, é só aquela realidade que eles conheceram, começa a doutrinar o filho para dizer que isso aqui é o máximo, não te dedica nesse processo porque tu não vai ter oportunidade, e aí talvez seja a grande situação, gerar oportunidades, é o que nós falamos lá no início. E o basquetito se compromete com isso. Aquelas crianças que participarem do basquetito e se mostrarem comprometidas, compenetradas, dedicadas, nós vamos oferecer oportunidades de vida, de experiências profissionais, experiências pessoais, bolsa de estudo, enfim. A gente não vai conseguir atender 3.000 crianças, quer dizer, sabe-se lá no futuro talvez consiga, mas hoje a gente não consegue atender toda essa demanda. Porém, a gente tem que oportunizar para aqueles que efetivamente estão dedicados à oportunidade. Tu vai ter um emprego, tu vai ter uma bolsa de estudo. E aí, a partir daí, tu vai construir teu futuro. Mas a gente não pode dizer para eles que o esforço deles vai ser em vão. E aí, quando a gente consegue quebrar esse paradigma na família e mostrar para a família que sim, há oportunidades, desde que se dediquem, o mundo se abre, né? É um outro leque. Já já a gente entra nessa segunda parte, só para ficar ainda no basquete, num mundo hoje que o xodó, a febre é pádel, é beach tênis, a atração pelo basquete é perceptível por vocês? Convidar uma criança, um adolescente a ingressar no projeto para jogar basquete? Tu sabes que no início isso sempre nos pareceu um desafio. Isso eu não comentei, mas o início do basquetito, ele era para dar aula para 20 crianças. Nós, então, é o time que jogava basquete. Eu tinha formação na educação física, outro estava... Começou assim, Paulo? 20 crianças, esse era o número. E quando nós começamos, então a nossa ideia era atender 20 crianças, e nós tínhamos então o nosso staff ali, um profissional de outra área ia fazer as inscrições, eu ia fazer a parte pedagógica, um outro que estava estagiando em educação física. Você já formado ainda? Já formado. Já formado. Quando eu voltei para Cruz Alta, isso em 2004 e 2005. Se forma onde, Paulo? Eu fiz a faculdade em Porto Alegre, no IPA. Depois que eu me formei, eu fui para a Espanha, para León. Certo. Ao norte ali de Madrid. Fiquei lá 2 anos fazendo meu doutorado. Quando eu retornei para Cruz Alta, minha esposa acabou engravidando. E aí minha vida profissional foi para outro sentido. Foi a parte da administração, lojas, enfim. Certo. Mas eu sempre tinha aquela coisinha comigo que eu tinha que devolver para o esporte o que eu tinha recebido dele. E aí que quando comungou com o Brito, que era esse contador, com Fernando Trentini e enfim, outras pessoas que estavam imbuídas desse mesmo propósito, que a gente conseguiu iniciar o basquetito. Na primeira semana do basquetito, nós tínhamos 80 inscritos. E nós tínhamos preparado para 20 só. Então ali já foi um choque de realidade, né? Porque aí tinha que mudar tudo que nós tínhamos pensado. E aí, lembro, o basquetito era um projeto essencialmente esportivo. Nós só estávamos buscando ali atletas. Porque nós estávamos ficando velho e nós queríamos que alguém continuasse jogando. Era isso. Ao final do ano, a gente percebeu que as crianças que estavam vindo do projeto tinham dificuldade de correr, de saltar, de atividades físicas complexas. Eram muito difíceis para essa geração. Foi aí que o basquetito se remodelou e foi então atender dentro das escolas. Porque lá estava o público que precisava ser atendido e nós só conseguimos atender no núcleo central as crianças que tinham capacidade de se deslocar até ali. Essencialmente os mais velhos ou que tinham poder aquisitivo que os pais podiam trazer. Então aí que nós mudamos para ir para as escolas. Entrando nas escolas, percebemos diversas outras realidades. E aí a gente começou as ações das quentinhas, porque a gente tinha que cumprir a questão de nutrição dessas crianças, as bolsas de estudo, porque nós tínhamos que ajudar na formação pedagógica dessas crianças, preparação no mercado de trabalho, porque nós tínhamos que ajudar essas crianças a fazer um currículo, se preparar para uma entrevista, para que eles pudessem se inserir no mercado de trabalho através de estágios, de outras situações. Então, o basquetito, perceptivelmente, ele foi mudando seu modelo de negócio, e é assim que nós entendemos, o basquetito é um trabalho, ainda que não nos remunere para isso. E esse viés, então, foi alterando conforme as necessidades, essas demandas foram aparecendo, né? Então, aí a gente foi abrindo novos convênios com o Exército, com o governo do Estado, com o município, e aí a coisa foi desenrolando. O sucesso do basquetito, ele passa principalmente ou
obrigatoriamente pelo olhar do poder público que permitiu vocês entrarem, por exemplo, nas escolas? Ele precisa dessa atenção, desse olhar, dessa compreensão? É importante pontuar, né? O Basquetito, ele é um projeto político. Sim, ele é político. Porque ele precisa estar em consonância com as políticas públicas e a gente precisa entrar dentro das escolas. Mas ele é fundamentalmente apartidário. Sim. Então não tem bandeira, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é nem de A nem de B. O projeto não é do Paulo, não é do Fernando. O Basquetito, ele é da comunidade como um todo. Daquelas pessoas que têm o entendimento e o conceito de que através dessas experiências profissionais, pessoais, enfim, a gente pode mudar o mundo. E o mundo só vai mudar pela educação e através das crianças. Esse é um conceito que a gente tem formado no Basquetito. Então sim, o Basquetito, ele tem convênio com o governo do estado. Ele primeiro começou com o município de Cruz Alta, depois nós criamos... Que já mudou de gestão, já trocou prefeito. Nós passamos por 3 prefeituras distintas já, né? Então, de direita, de esquerda, de centro, e isso não influenciou... Cruz Alta tem isso, né? Tem bastante, é bem agitada no cenário político. E esse talvez seja um dos principais atrativos do Basquetito como instituição, ele conseguir ter, ao longo desse tempo, ter tido a credibilidade de passar por gestões distintas, ter tido a transparência de mostrar para as instituições e para as pessoas que essa vinculação ela não tem nenhum tipo de objetivo particular, seja ele financeiro ou de se autopromover. E foi essas, talvez, as raízes do projeto que deram a condição dele crescer no estágio que está hoje. Então, o perfil de vocês três, que continuam desde o início... O Fernando Trentini, que é o coordenador pedagógico, ele entrou a partir do 2º, 3º ano. Né? Mas eu diria que não é do nosso perfil. Não. É o perfil das pessoas que nos cercam. Porque, ainda que o Basquetito se notabilize por ter muitas participações, convênios, parcerias, instituições, mesmo aquelas pessoas que têm vinculação política, elas conseguem perceber que quando elas estão atuando com o Basquetito, elas têm que, não seria cortar esse viés, mas amenizar esse processo. Então a gente tem, e aí são várias as situações que aconteceram que as pessoas, eu vou te ajudar, Paulo, mas nessa eu não vou aparecer, porque tem uma questão de, um vereador apareceu aqui, um prefeito lá. Então eles têm esse entendimento de que a imagem político-partidária, ela não pode macular a imagem do projeto. E eles, por si só, então, já se eximem desse processo quando ele... Então, quando tu me perguntaste se ela parte das pessoas, dos 3 gestores, eu acho que não. Acho que ela parte do entendimento da comunidade como um todo, de que o Basquetito é para todos. E para ele ser para todos, ele não pode ter essas vinculações. Certo. Vamos em frente, então. O que começa com basquete ganha braços, vira outra coisa. Você já falou aqui, se não entendi mal, atende gurizada com alguma necessidade especial. Atende com o olhar para o mercado de trabalho. Atende com as quentinhas no caso da necessidade durante a pandemia. Né? Formação profissional, do que tu está falando, Paulo? Eu diria, o Basquetito, ele realmente, não posso dizer que ele tenha se encontrado já. Eles seguem jogando basquete, essas gurias. A gente comentou aqui, né, no início, por que o basquete, né? E o basquete porque nós tínhamos que achar uma modalidade que tivesse alguma atratividade, e no fim o Basquetito foi basquete, porque ele trazia uma situação. Muitas das crianças não conheciam o basquete. Então eles vinham buscar uma coisa nova. Eles nem sabiam direito o que era, mas eles estavam propensos a aprender, a conhecer algo novo. E isso nos criou a oportunidade, então, de criar elos com essas crianças. E é através dos elos que a gente consegue proporcionar outras coisas. Infelizmente, hoje, se a gente for na rua, sair aqui e abordar 10 crianças, talvez uma aceite uma bolsa nossa, se essa criança não tiver nenhuma relação com nós. Seja a bolsa de estudo, seja a bolsa para aprendizado, enfim. Porque, enfim, essa relação
que não está formada com essa criança, ela não acredita no que a gente está falando, ou o mundo dela é a internet, é o YouTube, é os amiguinhos, é outras coisas. A partir do Basquetito, nós criamos então uma identificação com aquela criança, ela passou a fazer parte do projeto, então ela se sente integrante do projeto, e a partir daí ela tem um engajamento. Depois de ter esse engajamento, ela aceita as nossas sugestões. E essas são sugestões que são para transformar a vida daquela criança, através das oportunidades. Então aí que entrou a oportunidade para preparar ele para o mercado de trabalho. E aí eu falo, por exemplo, a gente tem umas 5 ou 6 demandas induzidas que são conduzidas através do nosso convênio com a Universidade de Cruz Alta, com a Unicruz. Agora, no início do mês, dia 5 de maio, tivemos uma palestra que é de educação financeira para crianças de 14 a 17 anos. Foram 40 crianças que foram selecionadas e, através de uma parceria com a cadeira de responsabilidade social, eles participaram, então, dessa oficina que aconteceu lá no Clube Arranca. Ao final desse mês, agora dia 26, teremos um segundo round com outras 40 crianças que vão passar por essa mesma experiência para aprender a fazer a gestão do seu próprio dinheiro. Porque aí é um outro gargalo que a gente sempre fala, né? A gente aprende física, matemática, química, biologia, tudo no segundo grau, no primeiro grau, enfim. E alguns vão usar. Um vai ser médico, outro vai ser veterinário, outro vai ser profissional de educação física. Mas o que une todos eles é que todos vão ter que mexer com as suas finanças. E aí na escola a gente não aprende a mexer com dinheiro. Tu não aprende a fazer um imposto de renda, tu não aprende a fazer um controle financeiro, tu não aprende a mexer no banco. Então, o que mais importante talvez do que tu, na tua vida pessoal, do que as tuas rotinas do dia a dia? E quem te ajuda nisso? Quem te preparou para essa vida? Então isso também é uma demanda que o Basquetito, dentro das suas possibilidades, acaba atendendo. Essa é uma parceria que a gente tem com a Unicruz e é um grupo de 30 a 40 alunos que todo mês tem uma palestra com um viés específico. Então, num dia é para fazer o seu currículo, vai acontecer no mês de junho. Tiveram no início uma dinâmica, no mês passado, uma dinâmica que era no posicionamento numa entrevista, né? Então, como é que tu te porta, como é que tu te veste, como é que tu te molda naquela entrevista. E aí são dicção oratória. É uma série de coisas que tu vai usar por toda a tua vida. Ela permeia a tua vida terrena. Então, e que tipo de preparação a gente tem para essas coisas? Sempre a gente pede, né? Eu vou entrar no mercado de trabalho. Tu tem que ter uma primeira experiência profissional. Por que as empresas pedem isso? Para que ele já tenha tido a primeira vivência. Mas ninguém nos dá o suporte para ter essa primeira vivência. Então, o Basquetito se achou um pouco na necessidade de preparar essas crianças através de oportunidades, de experimentações e de experiências de vida, de prepará-los para que tenham uma vida um pouco mais tranquila quando eles tiverem passar essas transições do ser estudante para ser um estudante de escola fundamental, escola básica, para ser um estudante de faculdade, ou para ele sair dali para se inserir no mercado de trabalho, ou para ele começar a criar a sua empresa, ou para ele se portar em sociedade, saber respeitar, saber ouvir, saber se posicionar, porque na verdade o próprio posicionamento de tu não baixar a cabeça para qualquer coisa, né? Então a gente tem agora, hoje à tarde está acontecendo, lá no Núcleo Central, uma das nossas palestras, que é um ciclo de palestras, que aí nem é vinculada com esse Unicruz. Então, desse ciclo de palestras, nós teremos uma palestra que é sobre educação, por si só. Tem outra que nós vamos falar, que é um advogado que vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para eles saberem o que eles podem fazer, quais são os direitos, mas também quais são os deveres deles. Então, preparar para que a gente possa viver em sociedade. Mais ou menos isso. Que percepção vocês têm? Vocês acompanham esses 3.000? Eles têm um espaço de fala para dar um retorno de tempos em tempos? O Basquetito hoje, ele funciona através dos professores.
Então, a gente, toda sexta-feira, a gente tem uma reunião pedagógica de 2 horas, onde todos os professores estagiários participam para a gente trocar essas informações e experiências. Quantos são esses professores Hoje, estagiários? professores, estagiários e diretoria ali, dos que participam dessas reuniões ativamente, é por volta de 10. Tá? Depois a gente, de repente, pode até falar sobre os outros projetos que estão alinhados. A gente, ontem, recebeu um dinheiro de um projeto que a gente aprovou no Conselho Municipal da Criança e Adolescente em Cruz Alta. Então, será contratado mais 2 profissionais já a partir do mês que vem. A gente, no Pro Esporte, que é um projeto a nível estadual, que capta através da ICMS, a gente já aprovou, está em viés de captação e provavelmente daqui a 30 dias a gente está efetivando ele. Ali eu acho que é mais uma meia dúzia de profissionais contratados para atender em mais 5 escolas. E recentemente, uns 30 dias atrás, a gente teve mais um projeto aprovado, esse a nível federal, que ele é através de captação de imposto de renda. Esse é um projeto de 1.400.000 para atender 18 escolas. E só nesse projeto aí, acho que de mão de obra, de contratação de profissionais, acho que são 23 ou 24, se eu não me engano. Injetando no município mais 1.400.000, auxiliando um projeto social, beneficiando diretamente aí mais de 1.000 crianças e, enfim, gerando economia, né? Então, mas voltando àqueles profissionais ali, então esses profissionais é que captam para nós o que está acontecendo nas comunidades, nas escolas, e nos trazem essas demandas que os alunos, que os pais, que a comunidade que está vinculada ao Basquetito acaba gerando. E nesse processo, por exemplo, agora a gente teve uma fala no final do ano passado, que eram as conferências do CONDICA, da Criança Municipal da Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ele faz a conferência para que as escolas possam indicar alunos e esses alunos depois ir representando o município nessas demandas. Então, isso também é um espaço de fala deles, né, que eles podem, então, influenciar nas políticas públicas que vão traduzir em experiências físicas e dinâmicas dentro das características que eles precisam dentro das escolas e das suas comunidades, né, enfim. Sim. 2015, você diz, começa 14, 15, 16, então já são 5 mais 3, 8 anos, 7. Alguém já fechou esse ciclo? Vocês já têm retorno? Tem alguma história para contar de quem começou o Basquetito e foi para o caminho do bem, Paulo? A gente tem inúmeras experiências positivas nesse sentido, né? Só reforça a ideia de que é esse o caminho. Talvez é por isso que a gente tem continuado fazendo e abrindo mão do nosso tempo livre, porque é importante dizer, né, como a gente não é remunerado pelo projeto, a gente faz isso nas horas livres. Vocês 3 não têm... Os 4. 4. Mais o Edivan, que é o especialista em gestão, aposentado do Exército. Essas pessoas não recebem do projeto. E eu vou contar, assim, 2 histórias distintas, né? Nós temos hoje, atuando no Basquetito, 2 estagiários cursando Educação Física que eram alunos do projeto. Puxa vida. Né? E aí poderiam estar fazendo tantas outras coisas na vida. Foram impactados pelo projeto e hoje impactam a vida de outras crianças. E mais que isso, são remunerados para tal. Então, hoje, como estagiários, eles recebem o que uma pessoa aí ganha no comércio no salário mínimo, sendo estagiários. Né? Então, significativo. Aí, claro, é muito mais legal que eles deem esses depoimentos, então eu não esgoto essas ferramentas. Sim. Mas eu vou contar uma outra história, bem rapidinha, e vou podando ela, porque tem algumas coisas que são pessoais, então a gente não divulga. Mas tinha um aluno que ganhou bolsa através da indicação do diretor da escola dele, e esse aluno tinha solicitado aos pais, 30, 40 dias antes de conversar comigo, para parar de estudar, para começar a trabalhar, para ajudar em casa. Os 2 pais trabalhavam, o pai até tinha 2 empregos, enfim. E esse aluno, os pais disseram, não, tu é que vai mudar a realidade da família, tu vai continuar estudando, nós trabalhamos para isso, para te deixar estudando. E eu fui fazer a entrevista, até levei o meu filho no dia da entrevista, não tinha que deixar, eu tenho um menino de 10 e uma menina de 15. Eu levei esse menino de 10, já faz aí uns seus 4 anos. Né? Botei ele sentado comigo ali, a gente conversando, e ao final da conversa já estava definido que a bolsa ia para esse aluno. Enfim, uma série de situações, eu já tinha conversado com o diretor, ele era bem atuante na escola e tal. E ao final a mãe me pergunta, por que o filho dela? Por que ela? Ali nós talvez dessemos aula para umas 1.000 crianças já, né?
E aí eu expliquei as indicações que os amigos dele tinham me falado, as indicações que os nossos professores, que o diretor, todas essas coisas. E ela começou a chorar, porque me contou essa história de que fazia 30, 40 dias que o filho tinha parado, pedido para parar, queria começar a trabalhar para ajudar em casa. E que eles, então, os pais, disseram para ele que não vai parar porque tu vai mudar essa realidade. E aí ele ganhou uma bolsa de estudo, ganhou outras bolsas que a gente auxiliou para preparar. Depois ele acabou entrando no exército, ele queria uma carreira no exército, acabou não conseguindo através do Enem, que foi o curso que ele ganhou. Enem não, da preparatória para ESA, desculpa. Certo, ESA. Ele não passou por muito pouco, né, ainda mesmo vindo de uma escola pública. E depois ele engajou, ficou 1 ano no quartel. Ele era gordinho, ele ganhou nutricionista e academia. Durante aquele ano que ele fez o estudo, ele se modificou completamente, a questão física dele. Com o projeto. Através do projeto. Depois ele conseguiu, aí ele entrou no quartel, aí depois ele ficou 1 ano no quartel, por conta daquela característica toda que ele já tinha estudado para participar do quartel, e tinha se preparado fisicamente, ele acabou engajando no quartel. Hoje ele está no quartel, ele abriu uma empresa fora disso, no tempo livre dele. Os pais dele acabaram se separando, enfim, mas hoje ele comprou a moto dele, ele tem uma empresa, ele está morando numa outra casa que ele alugou, onde a mãe dele também mora junto, está com uma vida estruturada, e em toda a ação do Basquetito, ele se coloca à disposição para ajudar. Se tem um mutirão, se tem uma quentinha solidária, se tem qualquer coisa, porque o Basquetito mudou a realidade da vida dele. Não só na parte educacional, na parte de trabalho, na parte de condução de vida. Então, eu cortei uns pedaços da história. Eu entendi. Né? Mas... a dureza foi bem maior. Mas a gente consegue entender que, para ele, foi um emprego. O quartel foi um emprego que deu uma condição financeira para ele alavancar as expectativas que ele tinha, ele conseguiu abrir uma empresa. E hoje ele está trabalhando, recebendo, com uma estrutura de vida adequada e almejando um futuro melhor. Assim como nós tivemos os meninos que, enfim, se formaram, eles estão cursando educação física. Então, assim, no meio disso, a gente tem meninos, agora, coisa de 2 semanas atrás, 2 dos meninos, os 2 irmãos do Basquetito, que ganharam bolsa para estudar fora de Cruz Alta, estão morando em Lajeado, no Bira, ganham bolsa de estudo, moradia, alimentação, e faz coisa de umas 2 semanas, os 2 foram convocados para a seleção gaúcha sub-15 e sub-17. Saíram de Cruz Alta, conseguiram em função ganharam, da capacidade no basquete. Capacidade técnica e esportiva. E hoje eles estudam, uma das melhores escolas do estado, particular, e tem moradia gratuita e alimentação. E aí o bônus, óbvio, foi eles ter ambos sido convocados, em cada um na sua categoria, para participar da seleção gaúcha. É uma experiência de vida também que vai levar para o resto da vida, que eu fui da seleção gaúcha de basquete. Sim. Através do esporte. Nem é o modelo do Basquetito transformar atletas. Não é. Não. Nem era. Não era. É criar o cidadão. Nesse interim, alguns que se interessarem, se dedicarem, vão criar essas oportunidades. Mas o objetivo é criar o cidadão. Cidadão consciente e que tenha oportunidades para se autotransformar. Seja de forma profissional, através de emprego, ou seja, através da educação, ou de condições de vida, de participar de um mutirão e perceber que ali estavam... Olha, eu ajudar a comunidade é uma coisa que me fez bem. Né? Que nem eu comentei que sexta-feira agora as crianças estavam pintando quadras, enfim. Sexta-feira de tarde, eu me lembro quando melhorando a infraestrutura dos locais onde eles usam. Não é de onde eles usam. De terceiros. De outras escolas. De outras escolas. O que é mais impactante. Não para uso deles. Não para uso deles. É incomum, E né? consegue voluntários para isso. É incomum. Lota. Sim. Tá, deixa eu te perguntar ainda, quando eu ia na escolinha de futebol, era mais em tom de ameaça, mas nós vamos olhar teu boletim. Né? O acompanhamento das notas, ou de alguém que precisa de um auxílio, de um reforço. Nós temos tanto uma coisa quanto outra. O nosso coordenador pedagógico, que é o Fernando Trentini, ele é o coordenador da educação física de todo o município de Cruz Alta.
né? Então a gente já tem um facilitador para acessar a nota das crianças. Mas além disso, quando as crianças entram no Basquetito, elas preenchem um formulário, os pais, autorizando para que a gente tenha acesso às notas. A nota não é um bloqueador da criança a participar do Basquetito, porque nós não vamos cortar essa possibilidade dele. Mas ela é um inibidor de participação em competições e de outras situações. Então, por quê? Porque se a gente acredita que a educação é que vai transformar o mundo, nós temos que usar a ferramenta do basquete, que é o atrativo deles, e que é onde eles querem participar de competições, jogos e outras atividades, para tentar moldar com que eles se dediquem a esse estudo, né? Então a gente tem acesso tanto às notas do município quanto do estado, inclusive em alguns dos projetos que nós escrevemos. Isso é uma métrica objetiva, ou seja, a gente tem que colocar ali essa situação, porque, claro, a gente, como eu falei, a gente já tem 3 mil crianças só em Cruz Alta, nem todas as crianças são atendidas da mesma forma. Numa escola é de um jeito, no núcleo central é de outro, porque em cada região ou situação, comunidade, ela tem um viés distinto. Um viés um pouco mais esportivo, no outro um pouco mais educacional, no outro um pouco mais social. E a gente vai organizando isso. Os próprios projetos internos do Basquetito, que são escritos para cada comunidade ou para cada escola, eles também versam sobre situações distintas. Então, por exemplo, no núcleo central, a gente controla as notas de uma forma um pouco mais efetiva. Porque é um núcleo que tem mais competição, tem mais jogo, e a gente inclusive escreveu no projeto que faria isso. Agora tu pega no núcleo escolar, onde a gente só participa um pouco lá, num viés que é uma vez por semana, por exemplo, uma aulinha lá para criar o primeiro gostinho, para criar a identificação, eu não posso forçar tanto a ponto de ele inibir ele de ir, e aí a partir disso eu não crio o elo e não consigo proporcionar as outras coisas. Então a gente tem que ter esse discernimento, porque a gente precisa receber esse feedback, né? Conhece, ao conviver com outros profissionais da área da educação física, ter esses contatos todos, né, elaborando projetos para captação estadual, nacional, municipal, experiências semelhantes à do Basquetito, em termos de região, estado e país? Tem alguma coisa semelhante? Na verdade, hoje o Basquetito é um compilado de várias ações sociais, né? Então, assim, de experiências de vida. Então, a gente percebeu lá que naquela comunidade está funcionando certo. Aqui em Juí tem um projeto que é do vôlei, que é através de lei federal. Ele certamente foi um modelo olhado pelo Basquetito. Como é que aquele projeto consegue se desenvolver? Especialmente na questão financeira, né? A gente tem um projeto que eu acho muito legal em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que é o projeto que nos fez levar para as escolas. Eles têm núcleos escolares e depois eles captam para um outro núcleo. Então, assim, são modelos distintos. Em Santa Rosa, a gente tem o Sojão, que são amigos nossos, até joguei no adulto do Sojão. É um projeto muito mais vinculado no cunho esportivo. Participa de competição a nível estadual, Federação Gaúcha de Basquete e tal. É importante para nós também, porque é um espelho para as crianças. Então, eles querer participar de uma competição estadual, que vão viajar, que vão disputar, gera na criança o interesse de participar no projeto. Agora, esse final de semana, olha só como é que é. O nosso time adulto, do Basquetito, está jogando em Carazinho a liga no sábado. O time de veteranos, acima de 40 anos, vai jogar em Passo Fundo um torneio, um quadrangular. E o time sub-12, que é o time das crianças mais novas do projeto, vai jogar em Santa Cruz. Todos no mesmo final de semana, em locais distintos, com experiências completamente diversas e com objetivos diferentes. Então, e como é que a gente, em cada uma dessas instituições, a gente capta um pouquinho. O que os veteranos estão fazendo que a gente pode usar que seja importante para as crianças no projeto social? O que a equipe sub-12, essa competição que eles vão jogar, e aí é uma característica muito interessante, não tem contagem de pontuação. Isso acontece até o sub-12, é possível. Então as equipes jogam... Com o que tu concorda? Com o que eu concordo. Essencialmente isso. A gente, outro modelo de jogo que a gente usa muito é o Jamboree, que é pegar crianças de diversas instituições, juntar tudo numa quadra e mesclar os times. Porque, como a gente falou antes, a sociedade é isso. A gente não está isolada no nosso mundinho, eu não vou conviver só com meus amigos. Então, essas experiências
de me colocar em situações que não são as mais confortáveis, porque eu vou ter que lidar com um cara que eu não conheço, com uma menina que é diferente de mim, que pensa distinto, mas eu tenho que aproveitar as minhas qualidades e as qualidades daquela criança para tornar o meu time o mais competitivo possível. Às vezes, eu tenho que me moldar. Eu queria fazer tal coisa, mas não vou, porque senão eu estou tirando o espaço do meu companheirinho. Então, essas experiências, lá na frente faz toda a diferença. Então, sim, efetivamente o Basquetito ele se espelha em diversos projetos, em diversas iniciativas, esportivas ou não, porque como eu falei, a gente tem as quentinhas solidárias, a gente tem reforço escolar, oficina de alfabetização e letramento, oficina de educação financeira. Então, não é o esporte que nos conduz. É a situação de poder criar boas experiências de vida para essas crianças. Oportunizá-los de vivências que sejam significativas para eles. Óbvio que a gente usa o basquete como uma ferramenta de captação. Mas o viés é bem mais amplo, né? Te perguntar ainda, você disse, você e os outros 3, né, da diretoria são voluntários, mas tem, né, funcionários, tem os estagiários, tem essa despesa agora com a logística desses 3 times jogando fora. A maior receita, ela é oriunda do quê? O Basquetito hoje ele se mantém, eu acho que de 5 fontes. Tá? A primeira delas é os convênios. Então ele também acontece por convênios. Tu vai ter um convênio lá com a Nona CREA, que é a Nona Coordenadoria de Educação, que abrange ali 11 municípios da região. Ele consegue nos disponibilizar um estagiário para auxiliar nas demandas do Basquetito. Então é um professor estagiário que auxilia. Isso acontece no município, acontece com a Unicruz, e dependendo da instituição, a gente consegue um tipo de modelo. Então, por exemplo, a gente tinha uma parceria com o SESC, no período das quentinhas solidárias, em que... O SESC não, desculpa. O Rotary... O SESC também foi. O SESC também foi o parceiro. O Rotary pegava seus parceiros associados, davam os insumos, faziam as quentinhas e o Basquetito ia lá entregar. Em alguns momentos foi o Rotary que fez. E isso aconteceu com várias outras instituições. Então, ele também se financia desse processo. Patrocinadores direto. Então, empresas que queiram contribuir a partir de R$100 por mês. Então, nós temos ali modelos de 100, de 300, até R$500, que eles, então, auxiliam e, em contrapartida, tem uma divulgação nas redes sociais, nas camisetas, nas paredes, nos banners que nós temos à disposição nos nossos núcleos, enfim. Então, foi assim que o Basquetito começou, com essas duas coisas. Com os patrocínios e com os convênios. Mais ainda com os convênios no início. A partir daí o projeto foi se consolidando e buscando novas alternativas de financiamento. Esqueci uma. E o Adote um Atleta. Essa é uma iniciativa que começou em 2018, se eu não me engano, que a gente criou um modelo de participação da pessoa física. Sim. Então, assim, como o Basquetito ele é totalmente gratuito, essas 3.000 crianças que estão lá sendo atendidas, elas não pagam nada para jogar, enfim, alguns pais queriam ajudar. Então, eles se colocavam, tipo, eu posso ajudar, mas eu não tenho muito, enfim, não sou uma empresa, somente... Nós criamos um modelo, se eu não me engano, em 2018 era R$30, e agora está em R$35. Então ela doa, a gente só faz um período, né, ou 6 meses, ou 1 ano, e ela então doa mensalmente um valor que essa contribuição vai para auxiliar no atendimento. Então não adote um atleta, adote uma criança, e esse dinheiro vai vinculado àquela criança para a gente poder continuar fazendo as ações que a gente tem feito. Então, convênios, patrocínios e adote um atleta. E as outras 3 coisas, que é o que a gente está se especializando, desde a pandemia a gente começou a escrever projetos para captação de recursos incentivados através de leis. A gente escreveu ainda na pandemia, que trouxe quase só coisa ruim, mas isso nos deu uma possibilidade de nós nos reunirmos. Fizemos uma capacitação também profissional para os gestores do projeto e entendemos que a partir dali, então, estava na hora de nós potencializar nossas ações, e elas só seriam potencializadas se nós transformássemos o Basquetito numa empresa, né? Tivesse esse olhar para ele. E aí então escrevemos o primeiro projeto de lei federal, essas 3 pessoas, Fernando Trentini, eu e o Brito, e conseguimos, no primeiro projeto que escrevemos, fomos contemplados
que é um projeto que está sendo hoje utilizado no núcleo central, no núcleo do Cruz Altense. Hoje é para 170 crianças. Nós escrevemos esse projeto, fomos aprovados, fomos contemplados, conseguimos captar o recurso. Claro, estamos falando, isso não foi rápido, foi bem longo, é bem complicado, não é fácil escrever projeto. Muito menos é captar recursos, ainda que eles sejam de destinação livre, porque no fim das contas é um dinheiro que ia, entre aspas, fora, né? Sim. Ia para o governo, e aí o governo destina para quem quiser, do jeito que quiser. Então tu não sabe para onde que vai o dinheiro, se vai ser bem utilizado. Mas a tarefa não é fácil de captar. Não, ela é mais difícil que escrever. Puxa. O que me parecia Sim. é contraponto, porque, meu Deus, eu vou ter que gastar com imposto, então vou dar para o projeto social. Não é bem assim. Hoje o Basquetito, com 7 anos de projeto funcionando, que tem credibilidade, tem transparência, a gente tem um projeto para mostrar, a gente consegue um pouco mais dessas empresas, consegue essa primeira entrevista para mostrar o projeto, para daí começar a captar. Mas normalmente as somas não são grandes, a gente precisa de muitas empresas para consolidar, e tu tem que ir numa empresa muito grande para que ela tenha a capacidade, né, que é 2% hoje para a lei federal do esporte. Sim. E ela é tu imagina, né, num projeto desses, por exemplo, eu vou doar 50 mil da minha empresa em imposto. É um dinheiro que fica na cidade, que vai para um projeto social, que atende a comunidade, que gera emprego, e um dinheiro que a minha empresa ia jogar fora, que passa a ser um marketing, porque o nome vai exposto na camiseta, nos banners, nas redes sociais. Então, quando tu pensa assim, tu diz, bom, todo mundo vai apoiar, né? Todo mundo vai dar. Isso. Não é bem assim. E aí eu faço uma meia-culpa, nós profissionais de educação física, e nós projetos que queimamos um pouco o mercado ao longo dos anos, quando algumas instituições que abriram não tinham o cunho ou o objetivo de atender efetivamente as crianças ou o público que seja. E estavam ali com um viés de autopromoção ou de botar dinheiro no bolso. E isso então queimou um pouco o mercado, que as instituições que tinham capacidade para isso, não, eu não vou botar porque isso tem um viés político, isso tem um viés partidário, isso é para não sei quem se promover, ou para o cara botar o dinheiro no bolso, e aí isso queimou um pouco o mercado. Então, esses 7 anos nós levamos para nos consolidar a posição do Basquetito dentro do cenário, mostrar nossa transparência e credibilidade através dos nossos parceiros, dos nossos convênios, de tudo que nós já fizemos, mas nós tinha que ter projeto escrito, aprovado e executado por muitas vezes. Ó, já fizemos, ele já funciona há 6 anos, quem sabe tu nos dá um. E aí tem funcionado. Então, eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que pensa, eu vou começar a escrever e fazer. Façam. Uhum. Não é... Recurso tem. Tem e não é pouco. As empresas hoje elas podem doar 9% do seu faturamento. 6% para a Lei Rouanet, 2% para a Lei do Esporte e 1% para o Fundo Municipal, da criança ou do idoso. E na maioria dos municípios, a maioria das empresas que são aptas a fazer isso, não doam nada para ninguém. E é um dinheiro que estaria na cidade, gerando emprego, gerando melhores condições para as crianças, adolescentes, idosos, para que fim fosse, né? Então, eu tive na semana retrasada, na ACI, e nós conversamos sobre isso. Que deveria haver uma campanha nos municípios de entendimento das pessoas físicas, porque as pessoas físicas também podem doar, e aí essas podem doar 6% do seu imposto, e das empresas, porque esse imposto tinha que ficar nos municípios. É uma das poucas oportunidades de escolha de gestão desse recurso. E a gente está delegando a nível federal, estadual, que os outros tomem conta desse dinheiro e decidam o que fazer com esse dinheiro. O que é uma pena. O olhar do Basquetito para Ijuí? Ijuí, eu tenho um vínculo pessoal com Ijuí. O primeiro campeonato estadual de basquete, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu joguei por Ijuí. Eu vinha umas 2 vezes por semana. Quando tu era pequeno. Pequeno eu ainda sou, quando eu era mais novo. Especialmente no basquete, que estatura no mundo do basquete. Paulo? Eu tenho 1,70. Forçando ainda. Gigante, Paulo. Então, assim, eu tenho esse vínculo com o Ijuí, Sim. porque eu vinha de ônibus 2 vezes por semana,
piazote ainda. Aí Juí, para treinar aqui no ginásio do SESI, com o professor Huberti. Messina. Isso. Maluco. Maluco. Basquete. Gente boa demais. Que né? cara, Gente né? boa demais. Tá em Santo Ângelo agora. Isso. E esse cara me deu a primeira oportunidade de jogar o campeonato estadual de basquete. Eu treinava em Cruz Alta, treinava aqui também e joguei por Ijuí. Lembra de mais algum companheiro de time? Ah, muitos. Na verdade, assim, hoje eu jogo no veterano, jogo no adulto de vez em quando. Que idade tem, Paulo? Eu tô com 40. Né? Eu continuo jogando no adulto. Esse time que vai jogar sábado em Carazinho, eu vou junto. Participar. Sim. No domingo, de manhã, eu vou pro Sub-12, porque meu vai filho... a Santa Cruz. Vou pra Santa Cruz. O gurizinho joga. O meu filho joga no Sub-12. Vai ser a primeira competição a nível estadual dele também. E de meio-dia, ele joga os 2 jogos de manhã, eu saio e vou pra Passo Fundo, que eu vou jogar com o time veterano também em Passo Fundo. Jogar, entre aspas, eu vou lá pra estar nas 3 frentes, porque acho que é importante a gente se fazer presente nessas situações. Mas o que eu diria isso é que muitos de Juí vão estar num lugar ou outro. Aqui, o de Juí, para essa competição de veteranos, o Batu foi um convidado para jogar com nós. Eu vi na foto ele ali. Ele deve estar com nós. Outro queridão. O outro que vai estar jogando provavelmente na Liga Oeste, que é no sábado, com quem eu vou conversar depois que eu sair do teu programa. Breno. É o Breno Postman. Pô. O Breno é outro parceiro. E aqui a gente tem muitos amigos mesmo, né? A gente vai conversar hoje depois também com o Felipe Scherer. Bom. Que a irmã dele jogava basquete e jogou com a minha irmã. Puxa. Então, assim, os meus vínculos com o Ijuí, eles são do basquete. Eu nem tô falando da época que nós vinha fazer festa pra cá. Certo. Já são de longa data e eles são bem sólidos. O Breno é um dos... O Guilherme Sartori também vou conversar agora. O Guilherme Sartori foi um que, inclusive, foi um desses rapazes que eu acho que foi pro Bira também. Ganhou bolsa nesse mesmo processo desses meninos de Cruz Alta. Então, que ganhou a oportunidade de estudo através do basquete e aproveitou a educação, né? A parte boa do basquete para ganhar educação. E com eles eu vou conversar depois que eu sair do teu programa, porque há um interesse do município de talvez trazer uma unidade, uma célula do Basquetito para cá. A gente já vem conversando há algum tempo. O Basquetito ele se vincula muito, e eu acho que isso deve ter ficado bem à mostra na minha conversa, às pessoas que têm o mesmo intuito que nós. Então, não é a cidade que quer o Basquetito, mas depende da vinculação com as pessoas que a gente está envolvido. Uhum. A gente precisa dar essa inserção na sociedade para que a gente possa efetivamente trabalhar nas demandas que para nós pareçam ser importantes, que é as experiências dos jovens, mas ela tem que acontecer através desse viés que é do esporte, que é o que a gente vai conseguir captar crianças. E aí, então, essas relações pessoais que o Basquetito nos deu, que o basquete, então, é a forma de devolver um pouco, é ela que nos gera as oportunidades e aberturas de portas para conversar. É esses convívios que a gente teve, que, como eu comentei antes, foram dentro de uma quadra. E dentro da quadra, essas pessoas que eu enfrentei me mostraram que tinham boa índole. É o ciclo, é a corrente do bem. Essa roda, ela não pode parar. Nem precisa olhar para a câmera que está te captando aqui como pergunta final, como tem em alguns programas, mas me fala um pouco mais, é mais ou menos nessa linha. Tu falou da intenção, do objetivo de transformar vidas, né? Transformar futuros, a tua transformação a partir do projeto, passados esses 7, 8 anos. Tu tem 40, tu tem uma guriazinha de 15, um gurizinho de 12. O que isso aqui mudou na tua vida e tem mudado? Na verdade, o Basquetito hoje talvez seja o pilar da minha vida. Pessoal, familiar. Com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Porque ele não mostra só para mim. Ele mostra para eles. Quando o pai tinha que sair no meio da pandemia, lá, na sexta-feira de noite, o tempo inteiro, para ir fazer quentinha, porque a quentinha tu não faz no dia, né? Era sexta-feira, o dia inteiro, daí sábado de manhã, aí eles não almoçavam, meus filhos almoçavam só quando eu chegava em casa, às 2 da tarde, porque o meio-dia era a hora que a gente entregava as quentinhas. Então, todo sábado, nós só almoçava depois das 2. Alguns dias eram as quentinhas, que eu levava uma quentinha para nós comer em casa, e às vezes, enfim, fazer outras coisas. E eles entender o que estava sendo feito, por que estava sendo feito, e ser parceiro desse processo,
me trouxe condições familiares que são imensuráveis. A minha esposa, que sempre viu eu jogando basquete, praticando de esporte e tal, a partir da ação do Basquetito, ela passou a ser partícipe do projeto. E a gente modela o projeto, como até esses dias de um curso que teve em Cruz Alta, lá na Unicruz, e uma professora falou que ela esteve numa ação do Basquetito, ela disse, o Basquetito é uma família. E é mais ou menos isso. A minha família é de casa, minha esposa, meus filhos, meu pai, mãe, enfim, todo mundo, mas eu tenho uma família lá no Basquetito também, que me proporciona vivência, me proporciona um ombro amigo, me proporciona as dificuldades que a gente tem que enfrentar em casa, os perrengues também, só tem que resolver e não tem dinheiro, ou não tem hora, não tem tempo. Então, o Basquetito é a minha vida, fora da minha casa. É a minha segunda família. Cumprimentos pela entrevista. Muito obrigado. Segue firme aí. Vida longa para o Basquetito, Paulo. Que essa seja a ideia que perdure também no projeto de vocês aqui. Vida longa a vocês. Eu acho que daqui um pouco nós vamos estar conversando de novo. Daqui uns dias eu vou estar por aqui, com o projeto aqui, se tudo der certo. E a gente vai poder falar, então, aliás, não falar, mostrar de forma prática a diferença que ele tem feito na vida dessas crianças e nas nossas. Muito obrigado. Que agradeço. Paulo Otero, Basquetito, Cruz Alta, esse projeto social, educacional, esportivo, detalhado aqui nessa entrevista. Agradecido a quem já decidiu nos seguir. Fique à vontade para também clicar no sininho e ser alertado a cada quinta-feira. Estamos juntos, até a próxima.